4. Campo elétrico. Campo elétrico é a região não material que existe ao redor de todo o corpo eletrizado e que faz a intermediação na troca de forças com outros corpos eletrizados. No exemplo, nós temos aqui um corpo neutro, isolado, que ao aproximar um corpo eletrizado, nesse caso positivamente, existe um campo elétrico, uma região aqui representada por amarelo, ao redor desse corpo aqui, que faz com que as cargas desse aqui sejam reorganizadas. Então, existe um campo que só pode ser percebido quando se coloca um corpo nesse campo e percebe-se ou a reorganização de cargas, ou a atração ou a repulsão. O campo elétrico ele é caracterizado por apresentar direção, sentido e intensidade, ou seja, ele tem uma natureza vetorial. Os vetores do campo elétrico irradiam a partir das cargas em 3 dimensões, e um número infinito de vetores poderiam ser desenhados. Por exemplo, se eu tenho aqui uma carga positiva ou uma carga negativa, o campo elétrico que está aqui de amarelo, ele pode ser representado por vetores que saem dele ou que entram para ele. No caso de um campo elétrico positivo, os vetores eles vão se orientar para fora dessa carga, vai estar saindo da carga. Se o campo elétrico ele é negativo, esses vetores eles se orientam entrando para dentro da carga. Não é necessário reproduzir todos os vetores do campo elétrico. Normalmente, eles são representados apenas por alguns vetores. Para constatar a existência do campo elétrico gerado pela carga Q1, usa-se uma carga de prova que é colocada em um ponto. Essa carga ela fica sob a ação da força F e assim é possível calcular. Então, aqui eu tenho uma carga Q1, que é a carga inicial positiva, e coloca-se uma carga de prova Q2 aqui. Ao medir-se aqui a força de atração ou de repulsão, dependendo dessa carga de prova, se ela for positiva, por exemplo, nesse caso, ela vai ser uma força de repulsão. O campo elétrico, então, ele pode ser calculado a partir da força dividida pela carga elétrica aqui de prova colocada. Pela lei de Coulomb, a gente ainda tem uma segunda forma de resolver, né? F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado, que é igual, então, a essa fórmula aqui que a gente acabou de conhecer, F dividido por Q2. Se eu igualar essas duas fórmulas, eu corto aqui a força, corto os valores de Q2 que são iguais, e aí eu tenho uma nova fórmula. Então, eu tenho duas formas de calcular o campo elétrico. Se eu estiver calculando o campo elétrico de acordo com um corpo de prova, uma carga que está sendo influenciada por esse campo, eu utilizo essa fórmula aqui. Se eu for considerar a intensidade de uma carga que está gerando um campo elétrico, eu utilizo essa fórmula aqui. É igual a K0, constante do meio, que normalmente é a constante do vácuo, vezes essa carga que está gerando esse campo elétrico, no caso meu K1 aqui, meu Q1, dividido pela distância ao quadrado, a distância que essa carga está do corpo de prova. São essas duas formas que tem de calcular o campo elétrico. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.